Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Já afirmei que Anthony Albanese é o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Não me entendam mal, ele ainda é o pior primeiro-ministro da história da Austrália. Mas no que diz respeito aos nossos países democráticos, especialmente os países da anglosfera, Keir Starmer é de longe o pior líder que temos neste momento. Ele é uma vergonha absoluta. E eu acho que o grande povo do Reino Unido não merece isso. Ele é uma vergonha absoluta. Ele chegou ao cargo porque o povo estava cansado, irritado e frustrado com os 14 anos de governo dos conservadores. Ele é uma vergonha absoluta e agora está se recusando a renunciar. Ele está destruindo nossas alianças de séculos forjadas em sangue só para agradar um grupo que ele ainda acredita de forma estúpida que vai votar nele. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Quando começou a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o regime islâmico, foi isso que ele disse. Ouça. Mais cedo nesta manhã, os Estados Unidos e Israel atacaram alvos no Irã. Então, enquanto a situação está evoluindo muito rapidamente, quero apresentar nossa resposta. Confira a resposta dele. O Reino Unido não teve nenhum papel nesses ataques. O Reino Unido não participou desses ataques. Na verdade, para apaziguar a população muçulmana revoltada dentro da República Islâmica do Reino Unido, nós até recusamos ao nosso antigo aliado, os Estados Unidos, o acesso às nossas bases. Então, por favor, não nos ataquem. Nós somos os mocinhos, estamos do seu lado. Ok, só estamos ficando de fora. Por favor, não nos bombardeiem. E ele, mais do que ninguém, deveria entender o custo da apaziguação. Isso simplesmente nunca funciona. O regime islâmico brutal do Irã ainda bombardeou uma base aérea britânica em Chipre. E então o que ele disse? Ontem falei com vocês sobre a situação no Golfo e expliquei que o Reino Unido não estava envolvido nos ataques ao Irã. Isso continua sendo verdade. Ontem, o Irã atingiu uma base militar no Bahrein, por pouco não atingindo militares britânicos. Mas o Irã está atacando interesses britânicos mesmo assim e colocando britânicos em grande risco, junto com nossos aliados em toda a região. E então ele disse: agora os Estados Unidos podem ter acesso às nossas bases para lançar ataques contra o Irã, mas nós continuaremos defensivos. Não vamos atacar. Os Estados Unidos solicitaram permissão para usar bases britânicas para esse propósito defensivo específico e limitado. Nós tomamos a decisão de aceitar esse pedido. Então ele ainda está de joelhos implorando para o regime islâmico moribundo não nos atacar. Veja a resposta de Donald Trump. E, aliás, também não estou satisfeito com o Reino Unido. Você culpa ele? Eu não culpo ele. Aquela ilha sobre a qual você leu sobre o arrendamento, ok, ele fez isso por algum motivo. Ele arrendou a ilha, mas alguém tirou isso dele. E levou 3, 4 dias para a gente descobrir onde poderíamos pousar. Teria sido muito mais conveniente pousar lá do que voar muitas horas a mais. Então estamos muito surpresos. Não é com Winston Churchill que estamos lidando. Não existe Winston Churchill. Pelo contrário, é exatamente o oposto. Ele é uma vergonha. Como se não bastasse. Ontem ele fez uma festa de iftar e reuniu todos os seus muçulmanos influentes para se ajoelhar de novo e dizer para eles: olha, nós não tivemos nenhum papel no ataque ao Irã. Isso é tão constrangedor. Esse homem não merece representar o grande povo do Reino Unido. O Reino Unido governou 25% das terras do mundo, e esse cordeiro está representando aquela nação que já foi grandiosa. O povo do Reino Unido ainda é corajoso. Eu vi tantas pessoas dizendo: como podemos abandonar nosso aliado de séculos? Como? Claro, a guerra pelo Oriente Médio não começou na semana passada. Já vimos muitos dos sobreviventes se perderem, mulheres e crianças em Bangladesh. Olhe para isso, que criatura patética. Ele não vai citar as 30 mil pessoas massacradas pelo regime islâmico brutal no Irã, só para agradar as pessoas com quem ele está sentado. E deixa eu te dizer uma coisa. Ele é tão burro, bombardear o Irã, na verdade, não teria causado nenhum tumulto na Inglaterra, porque a maioria dos muçulmanos na Inglaterra são sunitas. Eles não vão morrer pelo Ayatollah ou pelo regime islâmico que é xiita.
É assim que essas pessoas são burras. É assim que os conselheiros deles são burros. Não devemos perder de vista eles e a necessidade de paz, justiça e segurança na Palestina e em Israel. Ah, ele mencionou Israel. Mas sobre o Irã, quero deixar claro. Quero deixar claro, por favor, não fomos nós. Por favor, não me ataque. O Reino Unido não esteve envolvido nos ataques ofensivos dos Estados Unidos e de Israel. Isso continua sendo verdade. Ah, sim, era isso que eu queria. Muitos de vocês sabem que eu nunca apoiei a guerra do Iraque em 2003. Estou determinado a garantir que aprendamos e sigamos as lições hoje. No entanto, o Irã atacou países como o nosso que não tiveram nenhum papel, assim como muitos outros países do Oriente Médio. Eles não fizeram distinção. Os ataques são indiscriminados. Eles não fizeram distinção entre os caras maus, ou seja, os Estados Unidos e Israel, e os caras bons, nós que não tivemos nada a ver com isso. Ah, coitados de nós. Agora estamos permitindo o uso de nossas bases para fins defensivos. Lembre-se, é para fins defensivos. Ainda não atacaremos mesmo que tenham atingido nossos interesses e aliados, mas adotaremos posições defensivas. Prevenir esses ataques e proteger vidas inocentes, porque é isso que precisamos fazer para apoiar nossos aliados do Oriente Médio. Pediram nosso apoio, e é assim que protegemos civis britânicos pegos no fogo cruzado. Veja como ele não mencionou aqueles 30 mil iranianos mortos por esse regime brutal. Só isso já é um pretexto moral para entrar na guerra contra o Irã. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele tem pavor dessas pessoas. Ele está literalmente apavorado com essas pessoas, pessoal. E o pior é o primeiro-ministro idiota, me desculpem, e ainda estou sendo muito generoso. O primeiro-ministro idiota nem percebe que essas pessoas estão do lado dele. Existe uma nova esquerda que é o Partido Verde. Essa é a nova esquerda, pessoal. Ele está ali, essa mutina Irã, veja. As bandeiras do regime islâmico. Ele está apoiando eles abertamente. Não sei o que está acontecendo, pessoal. Nossas alianças estão ruindo devido a esses elementos que deixamos se enraizar em nossas sociedades. Acredito que estamos perto de um ponto de inflexão para decidir o que fazer com essas pessoas. Vamos voltar a falar dele, certo? Vamos ver. Ele está feliz, era o que queria. Veja só. Ficando aconchegado com ele. Allah é o maior. Eles precisaram fazer isso, Allah, mas agora era necessário. Desculpe, não quero estragar seus ouvidos, mas olhe, ele está se aproximando e agradando eles. Ele está esperando que isso diminua. Bem, veja, nós não tivemos participação nisso. E adivinha, ele está fazendo isso enquanto o povo do Irã, ainda no terceiro dia, continua comemorando o bombardeio do próprio país. Você já viu algo assim? Você já viu algo assim? Essas pessoas não estão gritando morte à América ou morte a Israel porque sabem que os Estados Unidos e Israel estão bombardeando o regime islâmico. Esse primeiro-ministro sem vergonha está bajulando quem não tem relação com o Irã. Enquanto o povo do Irã está em cima dos telhados, confiante de que os mísseis dos Estados Unidos e de Israel vão atingir a sede do regime, e não eles. Por isso eles ficam nos telhados, filmando e comemorando as bombas. Nunca vi algo assim. Vocês já viram? Por isso, muitos muçulmanos se chocam ao ver o povo do Irã comemorando o bombardeio do próprio país. Como? Bem, a resposta é muito simples. Eles estavam cansados e exaustos desse regime brutal e tirânico. Dê uma olhada. Este é um clipe de 56 segundos, veja só. O Red Du disse, pelo que eu diria legal. Ele atacou a Praça Sepah, os turcos estão lutando nas ruas, aviões de guerra estão sobrevoando o céu, ele uniu a Praça Sepah com And, ele uniu a Praça Sepah com And, Estados Unidos. ele uniu a Praça Sepah com And. No. Corram, pássaros, voem para longe.
Olha só isso. E esse primeiro-ministro sem vergonha se aproximando deles não mencionou aqueles 30 mil civis iranianos que foram mortos pelo regime brutal. Até Mandani tem mais coragem do que ele, ou pelo menos é melhor em esconder sua duplicidade. O áudio está um pouco ruim, mas ouça ele. Ao menos ele é mais corajoso que Kiarostami. Eu já disse isso antes. O governo iraniano tem praticado repressão sistemática contra seu próprio povo, chegando até a matar milhares de iranianos que buscavam expressar as formas mais básicas de dissidência no início deste ano. É um governo brutal. Pelo menos ele disse isso. Tutiaquê não pôde dizer isso. E veja a coragem desse povo iraniano. Você viu o vídeo que acabei de mostrar em que um cara estava gritando do telhado. Veja o preço de gritar dos telhados. Aqui, um iraniano diz que Paui vai voltar e veja o que acontece. Veja o que os capangas do IRGC ou BCG fazem. Viu isso? Eles atiraram em direção de onde achavam que vinham as chances. Bom, sabe de uma coisa? Estamos vivendo tempos muito interessantes e as máscaras estão caindo, pessoal. Esses caras querem mudar a ordem mundial. Os Estados Unidos, aliás, acabaram de cancelar todo o comércio com a Espanha. Muito bem, Estados Unidos. E eu acho que o presidente Trump deveria apertar ainda mais o cerco com o Reino Unido também. Se ele quiser agradar Birmingham, East London, Manchester e Bradford, à custa do relacionamento especial de séculos do Reino Unido com os Estados Unidos, eu sei que o relacionamento especial de verdade veio bem depois. Mas, você sabe, existem laços históricos profundos entre o Reino Unido, os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá. E esses primeiros ministros estão destruindo essas alianças. Não podemos permitir isso. Espero que o presidente Trump endureça o cerco.